Jogador desembarcando no Rio de Janeiro, faltando 10 dias para o término da janela, o Vasco fazendo loucuras e mais loucuras para poder reforçar o time. Isso mesmo, meu amigo vascaíno. O Vasco avança em algumas negociações aí. E ontem houve uma reviravolta de um jogador que já estava certo no Vasco da Gama, mas que o Vasco já procurou um substituto para poder trazer. Então, tem muitas informações aqui de mercado, com reviravoltas, com coisas surpreendentes que só acontecem no Cruz Maltino. Eu peço a você para colocar muito atenção, porque hoje é dia também de jogo do Vasco. É o jogo mais importante do ano. O Vasco vai a Cariacica para enfrentar a equipe do União Rondonópolis. E o Carille cheio de polêmica aí. Pois é. Vamos para o nosso vídeo. Peço a você que não é inscrito, se inscreva por gentileza. Muitas pessoas chegando aqui no nosso canal, mas a gente ainda tem uma boa parcela de pessoas que nos assistem diariamente e não são inscritas. Então venha fazer parte aí da nossa família. A gente está quase chegando aí a 110 mil inscritos. Vamos começar falando sobre Vasco e União Rondonópolis, jogo que acontece hoje às 21h30. Meus amigos, é vencer ou vencer. O Vasco vem de 4 resultados ruins aí, são 2 empates e 2 derrotas. É hora de superação. O Carille, caso não vença hoje, já vai ficar muito com a corda no pescoço aí. Então ele sabe que é obrigação vencer hoje o União Rondonópolis. O Vasco da Gama aí, que vai ter o retorno do Ryan. Ontem eu até fiz uma crítica aqui ponderada na live por não entender muito bem. O jogador que é titular de seleção sub-20 é reserva no Vasco da Gama. Então, assim, o Vasco também não vai poder contar aí com o esforço e o capaço, opção do treinador. O Lucas Oliveira segue machucado. O Maxime Domingues, essa beldade, a contratação até aqui mais cara da era Pedrinho, foi poupado por conta do calor. Olha a loucura. Bom, a escalação do Vasco aí com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor. Aí existe a dúvida do Lucas Freitas, que sentiu no jogo contra o Flamengo, ou o Maurício Lemos, Epiton, Jair, Tietê e Paulinho. Coutinho, Zucarello e Vegete. Esse é o time do Vasco da Gama para a partida de hoje, tá? Chance zero do Carille poupar jogador hoje. Bom, agora a gente fala sobre a situação envolvendo reforços, pessoal. Muitas novidades, coisas que só acontecem em Hollywood e no Vasco. Vamos lá, vamos começar falando sobre Benjamin Garré, porque Benjamin Garré está confirmadíssimo como reforço do Vasco da Gama. Vai agregar por demais o time aí do Carille aí, principalmente tecnicamente. Não que o jogador seja um supra-sumo, mas o Vasco da Gama aí vai ter um belo jogador aí que não tem no elenco, né? E a grande novidade é a seguinte: o Vasco já emitiu a passagem para que Garré chegue esta semana no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. O argentino desembarca ainda essa semana, passagem comprada para chegar aqui no Rio de Janeiro. O Vasco da Gama aí que acertou a chegada do atleta por 2,5 milhões de euros
cerca de 14.200.000. Foi uma boa sacada, o jogador veio muito barato, jogador que está avaliado em 6 milhões de euros. O Vasco trouxe por 2,5 milhões. Pois é. Bom, agora a grande reviravolta aí. Jogador que a gente imaginava que já estava tudo acertado com o Vasco, Marcelo Santana simplesmente foi na Turquia para trazer esse jogador. E o Vasco não está chegando a um acordo lá com Alanyaspor, clube do Lloyd Augusto, tá? E ontem algumas pessoas falaram assim: ô Laureano, para fazer a proposta que o Marcelo Santana fez, era melhor ele ter ficado aqui no Rio de Janeiro. A gente toma conhecimento que o Vasco propôs, tá? Um empréstimo, uma opção de compra, um empréstimo de US$ 500 mil, tá? A oferta foi negada pelo Alanya Aspor, perfeito, e o Vasco da Gama recebeu aí uma notificação do clube turco que só aceita liberar o jogador através de compra de 1,5 milhão de euros. O Vasco fez uma contraproposta, tá, de 1 milhão de euros pelo Lloyd Augusto, mas está uma diferença aí daquilo que verdadeiramente o Vasco aceita pagar e a pretensão do clube turco em receber, tá? É essa situação do Lloyd Augusto. Marcelo Santana continua firme e forte lá na Turquia, querendo a contratação do jogador. O Vasco, por sua vez, já tem alternativas aí, caso o Lloyd não venha. E eu acho que são atletas até muito superiores do que o Lloyd, como é o caso do atleta Fabinho, tá? O Fabinho que está lá no América Mineiro, está se recuperando aí de uma contusão, atleta aí que o Vasco fez uma oferta de 1,5 milhão para ele. O Vasco colocou essa situação em stand-by porque está priorizando a situação do Lloyd Augusto. Isso não acontecendo, o Fabinho pode pintar aqui no Vasco da Gama. Um jogador muito interessante, né? Começou o campeonato mineiro muito bem, 6 jogos, 2 gols, 2 assistências. Os 2 gols que ele fez foi contra o Galo e também contra a equipe do Cruzeiro, né? Lá em Minas, o jogador é muito bem visto. E por falar aí em opção, ontem surgiu a possibilidade real, essa negociação tem muita probabilidade de acontecer, porque o empresário do atleta é o Giuliano Bertolucci, né, que está intermediando aí a situação da venda aí da Vasco SAF com o Pedrinho, é o Pedrinho do Shakhtar Donetsk. O jogador não vive bom momento lá, né? A gente não vai valorizar o jogador aqui, o jogador não vive um bom momento lá. O jogador em 22 jogos fez 1 gol, deu 5 assistências, sentindo muito aquela situação lá da guerra, lá da Ucrânia. O jogador quer a transferência aqui para o Brasil, né? E por que que eu acho que essa negociação sai? Primeiro, jogador do Giuliano Bertolucci. Segundo, é um jogador aí que o Shakhtar Donetsk tem emprestado bastante. O jogador ficou 2 anos aqui no Atlético Mineiro, né? Ele teve uma passagem também pelo Benfica, pelo Corinthians. É até bom jogador, mas tem aquele problema ali existencial. O problema é mais do jogador do que técnico. Bom, agora a gente fala aqui da sensação do momento, que é o Nuno Moreira. Isso mesmo. O Vasco, martelo batido, vai pagar a multa rescisória do Nuno Moreira. Eu sou terminantemente contra essa situação. Jogador que vale 1,5 milhão de euros, 1,5 milhão de euros. O Vasco vai pagar 3,5 milhões, vai fazer o Pix ali de euros para trazer esse jogador. Pagou a multa,
Não precisa nem o Casa Pia dar aval. E multa rescisória, amiguinho, é à vista. A primeira proposta que o Vasco fez foi na casa de 1 milhão de euros, 5 milhões e 900 mil. Essa proposta foi refutada. O Casa Pia pediu garantias aí para fazer negócio com o Vasco por conta da situação do Cleiton, e o Vasco falou que vai lá comprar 3,5 milhões de euros, né? E para vocês terem uma ideia, o Davidson está aí dando molinho para o Vasco, jogador avaliado em 700 mil euros, mas o Vasco prefere trazer um jogador de 3,5 milhões. Ainda daria tempo para o Pedrinho ir atrás do Davidson, tá? Para alegrar a torcida do Vasco. E o Vasco segue firme e forte negociando com o Brian Rodrigues, tá? Não vindo agora, o Vasco não desistiu do jogador uruguaio para fortalecer pro Campeonato Brasileiro. O Vasco está negociando, busca uma prioridade de compra aí junto ao América do México. Então, essas foram as informações dessa manhã. Provavelmente a gente vai ter anúncios hoje, porque as negociações estão muito, muito avançadas com alguns jogadores, conforme eu falei para vocês, e hoje tem um jogo do Vasco também. Então vai ser um dia quente, cheio. Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!